vídeo sobre fonte de alimentação chaveada da topologia flyback. Você tem que assistir esse vídeo até o final, porque nele eu vou te ensinar como dividir a fonte chaveada em blocos de funcionamento, para que você então, passo a passo, possa saber a função de cada bloco, os componentes eletrônicos que estão nele e automaticamente desbravar o funcionamento desse circuito super importante que está nos diversos equipamentos do nosso dia a dia. Ou seja, está simplesmente imperdível. Então, se faz sentido para você ser faixa preta em fonte chaveada, fica até o final desse vídeo que está simplesmente show de bola. Beleza? Vamos nessa! Mas espera, galera, porque vai começar a Black Week Eletrônica Fácil, descontos de até 55% para que você possa aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta com os diversos treinamentos Eletrônica Fácil. Então, para aproveitar a melhor promoção da história Eletrônica Fácil, clica no primeiro link aqui da descrição do vídeo, vai lá pro grupo VIP da Black Week Eletrônica Fácil, te vejo lá para te dar esse presente sensacional. Vamos que vamos, vamos para cima! Minha amada família Eletrônica Fácil, a grande dica que eu dou para vocês, sempre quando vocês forem analisar uma placa eletrônica, um sistema eletrônico, um circuito, entre qualquer outras coisas neste mundo fantástico, é o seguinte: é sempre dividir o problemão em problemas menores. E o que é o problemão? O problemão é o circuito completo. E os problemas menores são as partes que vão compor esse circuito eletrônico. Tá bom? Então, dividir o circuito eletrônico em pedacinhos, em blocos, vai fazer com que você consiga enxergar muito mais fácil o funcionamento da sua placa eletrônica. Então, nós vamos, neste momento, de forma muito simples, fácil e prática, dividir esta fonte de alimentação chaveada em blocos de funcionamento. Então, vamos que vamos. Olha só. A primeira coisa muito importante é quando você pega uma placa eletrônica, é você achar um conector de alimentação. Porque toda fonte de alimentação ela tem uma entrada e uma saída. Então você vai ter aqui a entrada da rede elétrica, onde está marcado o que, gente? L e N, fase e neutro. Entrou a tensão aqui, aqui é a entrada e o destino é lá a saída. Perfeito? E agora nós vamos entender os blocos que estão nesse meio aqui. E que blocos são esses? Vamos lá, ó. Entrou a tensão alternada, logo do ladinho do conector de entrada de alimentação alternada, nós temos o quê? O famoso fusível. Então, se você for seguindo a trilha aqui, ó, da saída do conector de alimentação, já vem logo no nosso fusível. Tá bom? E para que serve o fusível mesmo, gente? Fusível é um dispositivo de proteção contra curto-circuito. Então, qualquer curto-circuito que aconteça aqui na nossa placa, ele vai tender a desarmar para proteger o nosso circuito de fonte de alimentação chaveada, tá? Depois do fusível, pessoal, tipicamente você vai encontrar quem? Os varistores, que são esses caras aqui, ó. E os varistores, eles são dispositivos de proteção contra surto, também chamados aí de DPS, dispositivo de proteção contra surto. Os varistores também são chamados de VDR, resistores que variam de acordo com a tensão, resistores que dependem de tensão, certo? E aí qualquer surto de tensão que vem aqui a entrar na nossa placa eletrônica a partir de uma descarga atmosférica ou outras razões, esse cara aqui tenderá a entrar em curto, fazendo esse fusível queimar propositalmente. Então, se tem surto, esse cara pega a resistência dele, que normalmente é infinita, mais de mega-ohms, ele detectando a diferença de potencial brutal aqui, surto de tensão, ele entra em curto e faz o fusível queimar propositalmente, para proteger todo o restante da sua placa eletrônica e o circuito eletrônico também, tá bom? Aqui também neste bloco nós temos quem, gente? Nós temos o NTC. E o NTC, ele é o cara responsável por amenizar a corrente de pico na primeira carga do capacitor quando o circuito eletrônico é alimentado. Então, muitas das vezes já aconteceu com você de você alimentar um circuito eletrônico, uma fonte de notebook, ou qualquer outra placa que quando você liga a entrada na tomada,
quando você pega, liga a tomada ali, o plug 2P na tomada, sai uma faísca. Já aconteceu com você? Deixa a hashtag já aconteceu aqui no campo de comentários. E por que isso aí acontece? Isso acontece por causa da corrente de inrush. Porque quando o capacitor está totalmente descarregado, ele funciona como se fosse um curto-circuito. E aí quando você vai carregar ele pela primeira vez, a corrente tende a dar um pico brutal. E esse pico brutal é que faz com que gere aquela faísca lá na sua tomada. E que no decorrer do tempo, inclusive, vai oxidando ela, né, gerando ali problemas de conexão, inclusive. Tá bom? Então, esse NTC, ele é colocado nessa etapa do circuito para quê? Para que ele, então, controle essa corrente de inrush, essa corrente de pico, essa corrente de partida do nosso sistema. Então, ele, como ele é um resistor, ele vai tender ao quê? A controlar essa corrente de carga do nosso capacitor. O pico vai continuar existindo, mas vai ser muito, muito mais suave, muito, muito menor. Tá bom? Então, alimentação, dispositivo de proteção contra curto, dispositivo de proteção contra surto, NTC, controle da corrente de pico na primeira carga do capacitor. Beleza? Inclusive, né, fica uma dica aí para vocês, um teste prático, quando vocês pegarem um equipamento, você ligar ele na tomada para energizar ele pela primeira vez, der aquela pequena faísca, você tira da tomada e liga de novo na tomada. Você vai perceber que aquela faísca já não acontece mais, porque daí o capacitor que está aqui logo depois do circuito retificador, que eu já vou falar aqui para vocês, ele já está carregado, então ele já tem uma carga. Então a corrente de inrush é muito, muito menor, tá? E aqui nós temos o famoso filtro de RFI, com capacitor X e o nosso querido indutor. Beleza? E esses componentes aqui, o filtro de RFI, ele tem como finalidade o que, pessoal? Eliminar ruídos elétricos e eletrônicos gerados pela própria fonte em seu funcionamento. Então, para a fonte de alimentação chaveada funcionar, ela tem aqui embaixo, ó, um circuito chaveador, um SEI oscilador, ó. Tá aqui, ó, esse SEIzinho é SMD. Então, ele vai chavear o nosso primário do transformador Chopra através do MOSFET, beleza? Em frequências aí de kHz. E essa frequência de chaveamento, esse chaveamento por si só, automaticamente pode gerar o que na rede elétrica de alimentação? Ruídos, interferências, certo? Então você vai ter uma deformação da senoide purinha que tinha entrado aqui na nossa placa eletrônica. Então esses ruídos não podem sair da nossa fonte. Então esses caras aqui, eles vão trabalhar para quê? Para eliminar esses ruídos gerados pelo próprio funcionamento da nossa própria fonte de alimentação chaveada, para que a gente não polua a rede da concessionária. Tá bom? Então, alimentação, proteção contra curto, surto, amenização da corrente de inrush, filtro de ruídos com filtro RFI. Logo após a saída do filtro, pessoal, toda a tensão elétrica vai ser direcionada para quem? Para a nossa ponte retificadora. E qual é a função da ponte retificadora, pessoal? Retificar significa nós transformarmos um sinal alternado aqui na entrada, de alternado para contínuo na saída. Então o sinal senoidal de entrada será convertido para um sinal contínuo de onda completa aqui na saída da nossa ponte, aqui então com polaridade fixa, tendo positivo fixo e negativo fixo. Tá bom? E aqui, automaticamente, nós estamos falando em que níveis de tensão, gente, ó. Se você entrar com uma tensão aqui da sua rede elétrica de cerca de 127 volts, 110 volts, tá? Você tem essa tensão como valor RMS. Porém, o pico dessa senoide, o valor máximo dessa senoide, vai girar em torno de 127 ou 110 vezes a raiz de 2, porque é assim que você encontra o pico da tensão que está alimentando essa placa eletrônica aqui, tá bom? E aí esse pico vai girar em torno aí de 170, 180 volts. Esses 180 volts máximos, então, serão transformados de alternado para contínuo através da ponte retificadora. E então nós tenderemos a ter aqui um pico máximo positivo de 180 volts. É claro que daí essa tensão alternada entrou para retificar em onda completa em ponte. Nós vamos ter uma queda de
cerca de 1.4 volts, então vai ter aqui 178 volts mais ou menos. Tá bom? Saiu essa tensão aqui, ó, fica ligado nesses dois terminais. Quem está aqui, ó, capacitor de filtro, que eu acabei de falar para vocês. É esse cara aqui que, inclusive, tem uma das maiores suportabilidades de tensão aí do circuito, ó. É por isso que esse cara aqui, então, ele tem que suportar os 400 volts, gente. Porque toda a tensão alternada vai ser retificada e o pico da tensão vai ser armazenado nesse capacitor aqui, de 47 microfarad, 400 volts, tá bom? E aí, então, nesse momento, esse cara armazenaria o quê? A tensão de pico, que é o cerca de 180. Só que se você alimentar a sua placa em 220 volts aqui, ó, o que vai acontecer? 220 vezes raiz de 2 dá cerca de 310, 311 volts. E esses 311, eles vão entrar aqui no nosso querido conector de alimentação, vão ser retificados pela ponte retificadora e então filtrados por esse capacitor. Então veja que a tensão armazenada entre as suas placas começa a aumentar se você trabalhar com a rede então em 220 volts. Tá bom? Então olha só como essa fonte já está sendo dividida em blocos. Deixa a hashtag fonte top aqui no campo de comentários e vamos para cima. Bom, gente, então tendo convertido o sinal alternado em contínuo e filtrado pelo nosso capacitor, toda essa tensão ela vai ser enviada para quem? Para o enrolamento primário do nosso transformador Chopper. E esse enrolamento primário, ele está conectado neste elemento muito importante da nossa fonte de alimentação chaveada, que é o nosso MOSFET chaveador. Então, o MOSFET, ele está em série com o enrolamento primário do transformador Chopper. Então, o positivo, ele vem, entra no Chopper, a saída do enrolamento principal aqui do primário do Chopper vai no dreno do MOSFET e o source do MOSFET vai então no negativo da nossa fonte, tá? E aí o MOSFET em série com o primário desse Chopper, ele vai trabalhar como se fosse uma chave eletrônica. E aí se o MOSFET tiver entre dreno e source como chave fechada, circula corrente elétrica pelo enrolamento primário do Chopper, gera campo eletromagnético e depois esse campo eletromagnético, essa energia eletromagnética que está armazenada no primário do Chopper, tenderá a ser repassada para o secundário, para que então essa tensão de alto nível de DDP, diferença de potencial, essa alta tensão que está no primário vai tender a ser transformada numa tensão muito menor no secundário. E aí cada caso é um caso, e já já a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Então, se esse cara está com chave fechada, primário do Chopper energizado, gera campo eletromagnético e toda essa energia tem de ser, no decorrer do tempo, transferida aqui para o secundário. Se o MOSFET está em saturação, então, chave fechada, enrolamento primário do Chopper energizado com sucesso. Se o MOSFET está como chave aberta, o primário não será energizado, não circula corrente, todo o campo eletromagnético armazenado tende, então, a ser enviado para a saída, para que a gente induza a tensão na saída. Beleza? Então, MOSFET em saturação, Chopper primário energizado, enrolamento primário energizado. MOSFET em corte, chave aberta, enrolamento primário do transformador Chopper desligado. Tá bom? E é claro que para o MOSFET fazer esse controle aqui do enrolamento primário do transformador Chopper, automaticamente alguém tem que controlar o seu terminal, o seu gatilho de funcionamento, o terminal que vai falar para ele, MOSFET, atua como chave fechada, MOSFET, trabalha como chave aberta, tá bom? E qual é o terminal do MOSFET que é responsável por determinar se ele vai trabalhar com chave aberta ou fechada? É o terminal gate, é o gatilho do MOSFET, pessoal. E o terminal gate do nosso MOSFET chaveador, adivinhe, ele está sendo controlado pelo nosso CI, oscilador da fonte chaveada. Então é esse circuito integrado aqui que é responsável por mandar um sinal no gate, mandar o MOSFET trabalhar como chave fechada, energizar o primário do Chopper. Ou
tirar esse sinal do gate para que o MOSFET então entre em aberto e o MOSFET entrando em aberto desligue o primário do chopper. Tá bom? Então, o MOSFET é o cara que vai suportar toda a corrente vindo do chopper e quem controla o MOSFET é o nosso CI oscilador da fonte de alimentação chaveada. Agora que você já está então desbravando aqui comigo o circuito eletrônico super simples, mas super sensacional dessa fonte chaveada, gente, é muito importante você saber o seguinte, que para que a tensão fique regulada lá na saída, esse circuito oscilador, ele vai a todo momento controlar o nosso MOSFET chaveador de forma a ele ficar mais tempo como chave fechada ou menos tempo, dependendo do que está acontecendo no nosso circuito eletrônico. E aí o nosso CI oscilador ele vai mandar um sinal para o gate do MOSFET chamado de sinal PWM. Olha só que espetacular! Modulação por largura de pulso. O sinal PWM, gente, ele tem a seguinte característica. Tipicamente, ele vai ter uma frequência de chaveamento fixa, beleza? Em vários kHz, numa altíssima frequência, que depois a gente vai medir, inclusive, com o osciloscópio, tá? E o que vai mudar no decorrer do tempo? É a largura do pulso. Então você tem o tempo em alto do sinal PWM e o tempo em baixo do sinal PWM. O tempo on e o tempo off. O tempo on, quanto maior o tempo em on, mais tempo o MOSFET controlado ficará em saturação, maior a energia eletromagnética armazenada no primário do chopper. Quanto menor o tempo em on, menor é a energia eletromagnética armazenada no primário do chopper. E quem está fazendo o controle dessa corrente é o nosso querido MOSFET chaveador. Então, se a tensão lá na saída da fonte abaixa muito, e já a gente vai falar como que o circuito detecta isso, se a tensão lá na saída abaixa muito, o que eu preciso? Preciso mandar mais ou menos energia para lá. Preciso mandar mais energia lá para a saída, concorda? Então, o que precisa acontecer com a largura do tempo em on? Aqui do nosso PWM, precisa aumentar a largura do pulso, aumentar o famoso duty cycle do sinal PWM. Então, o que é duty cycle, pessoal? Duty cycle nada mais é do que ciclo de trabalho. E na prática, duty cycle é quantos por cento dessa onda PWM está gerando trabalho para que o circuito eletrônico possa transferir toda essa energia do primário para o secundário. E aí, o fato é o seguinte, que no sinal PWM, com o tempo on e tempo off, quanto maior o duty cycle, tipicamente maior o tempo em on desse sinal PWM. Então, o duty cycle de 70% significa que 70% do sinal PWM que está indo para o gate do MOSFET, que está fazendo ele trabalhar como saturação, gerando circulação de corrente para o chopper, e com isso toda essa energia vai ser transferida lá para o secundário num maior volume, numa maior intensidade, 70% desse tempo o sinal está ligando o MOSFET e 30% o sinal está em off, desligando o MOSFET através do controle do terminal gate. Beleza? Se você tem um duty cycle de 90% a largura está em on e apenas 10% está em off. Se você tem um duty cycle de 10% o tempo do PWM está em on e 90% está em off. Então, se a fonte detecta, por exemplo, que a tensão lá na saída está muito alta, o que vai acontecer? O feedback vai mostrar isso para o circuito chaveador, ele vai diminuir o duty cycle do nosso querido sinal PWM que controla o MOSFET, diminuindo o tempo que o MOSFET está ligado, diminui a intensidade de funcionamento do primário do chopper, diminui a tensão no secundário, abaixa essa tensão na saída e automaticamente ela volta para o nível pré-estabelecido, tipicamente, por exemplo, 12 volts, 24 volts, aí cada fonte vai ter a sua tensão pré-determinada de saída. Tá bom? Então, esse CI é o cara que vai mandar esse PWM para o MOSFET, para que ele controle o chopper, e ele então automaticamente controlando o chopper, vai manipular a tensão de saída. Perfeito? Já a gente vai medir tudo isso aqui com o nosso querido osciloscópio da Rigol Technologies. Beleza? E aí, gente, uma coisa muito bacana, que a gente já falou, né, ó, que a fonte de alimentação chaveada está sendo dividida no bloco de alimentação, proteção contra curto, surto,
controle da corrente de inrush, filtro de RFI, retificação, capacitor de filtro e estabilização de tensão, MOSFET chaveador, transformador, chopper que vai adaptar essa tensão de entrada para um valor a ser esperado lá na saída, e quem controla toda essa malha primária é o nosso querido CI oscilador, o nosso CI chaveador. Agora, quem que avisa para o CI oscilador se essa tensão tá bacana, se ela tá muito alta, se ela tá baixa? É a malha de feedback, gente. E essa malha de feedback, ela é primordial para falar para o chopper o seguinte, para falar para o chopper não, para falar para o CI oscilador o seguinte: o CI oscilador, essa tensão aqui abaixou demais, aumenta aí o PWM para que essa tensão volte a ficar no nível normal. O CI oscilador, a tensão aqui na saída subiu demais, então diminui aí o duty cycle do seu sinal PWM para gerar menos energia armazenada no primário, para diminuir a tensão induzida no secundário, então a tensão volte ao nível normal. E aí toda essa malha de feedback está vindo aqui, gente. Olha só que espetacular. Toda a tensão aqui de saída, ela vai pegar, vai ser aplicada num conjunto de componentes eletrônicos, onde os principais são o TL431 e o fotoacoplador e os resistores aqui do divisor de tensão. E essa tensão de saída aqui vai ser aplicada nesse divisor de tensão, vai ser aplicada junto ao TL431, que vai fazer então o nosso optoacoplador conduzir mais ou conduzir menos, e essa condução maior ou menor está sendo aplicada aqui na saída do optoacoplador, que está indo aqui para o nosso CI chaveador, e automaticamente então com esse sinal de maior condução do optoacoplador ou menor condução do optoacoplador, o LED do optoacoplador acendendo mais ou menos de acordo com o que está acontecendo aqui na tensão de saída, o transistor de saída do opto vai saturar mais ou menos, mandando esse sinal para o chaveador, e ele detectando isso, ele consegue controlar o PWM que está indo para o MOSFET para fazer então ele ficar mais tempo energizado ou menos, para controlar a tensão de saída. Então a malha de feedback, que é toda essa malha, é responsável por manter a tensão de saída o mais estável possível no valor pré-determinado. Então, se você precisar de uma tensão de 12 volts aqui na saída, se tiver 13 aqui, esse 13 vem, o feedback interpreta essa tensão, vai fazer o optoacoplador funcionar de uma forma diferenciada, onde na saída ele vai avisar o oscilador, que vai fazer diminuir o nosso querido duty cycle no nosso MOSFET, para induzir menos tensão no primário, induzindo menos tensão no secundário e voltando para 12. Da mesma maneira, se cai a tensão da rede aqui, por exemplo, então você tem lá uma tensão da rede de 127 volts. Se essa tensão aqui cai para 90 volts, o que vai acontecer? Diminui a tensão aqui na malha primária, vai diminuir a tensão aqui no primário do chopper também, que vai induzir menos tensão lá na saída, concorda? Menos tensão na saída, o feedback vai detectar essa tensão menor, que vai controlar o LED do optoacoplador, que vai mandar um sinal aqui na saída, que vai avisar o nosso oscilador, ó, tensão baixou bruscamente, aumenta aí o duty cycle do PWM. Aumentando o duty cycle do PWM, ele vai armazena mais energia no primário, induz maior tensão no secundário, corrigindo a tensão para 12 novamente. Tudo isso aqui a gente está falando, pessoal, numa escala de tempo de microsegundos. É muito, muito rápido. Tio demais essa aula, galera. Vem muito mais por aí aonde, gente? Nos treinamentos. Eletrônica Fácil é Black Week, com descontos de até 55% nos treinamentos. Eletrônica Fácil está chegando aí. E para você aproveitar o melhor desconto dando a melhor oportunidade da história, Eletrônica Fácil para fazer os treinamentos. Eletrônica Fácil com esse descontão top de linha. Clica no link aqui da descrição do vídeo, vai lá para a página oficial da Black Week Eletrônica Fácil. Entra no grupo VIP, lá a gente vai falar tudo pra você sobre como aproveitar a melhor condição do ano da história também, Eletrônica Fácil, para fazer os treinamentos, para fechar então o ano com chave de ouro. Fechou? Te vejo no grupo VIP da Black Week Eletrônica Fácil em 3, 2, 1 e vamos pra cima!